Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de App Engine Python. Você programa, eu Google Scala. Nessa aula eu vou continuar no tema CRUD. A gente já viu a criação e validação e agora nós veremos a leitura dos dados que a gente salvou no banco de dados. Para isso, eu vou criar uma tabela HTML para mostrar os dados. Depois eu vou te mostrar como é que funciona a classe Query para a gente montar uma pesquisa utilizando filtros e também podendo ordenar o resultado. E por fim, nós vamos utilizar esse objeto da classe Query, vamos utilizar o método fetch para conseguir retornar esses objetos. Tá certo? Bom, então eu vou entrar aqui no nosso projeto que está rodando. Tá? E a ideia é o quê? A ideia é eu criar na parte de livros aqui no barra books, colocar uma homepage mostrando a lista dos livros que a gente salvou, inclusive nas aulas anteriores, né? Ou que a gente for salvar agora, né? Então, o que eu vou fazer? Vou entrar aqui no books, vou criar, também vou precisar desse no CRF, então vou duplicar ele aqui com Ctrl D. Vou criar aqui a função index para eu conseguir mapear lá a minha home. E nessa função index eu vou mostrar um template com a home onde eu vou enviar os dados dos livros que a gente salvou ou que a gente vai salvar no banco. Beleza? Bom, feito isso, o que eu tenho que fazer? Tenho que criar lá nos meus templates, dentro do livros, vou até copiar já esse form aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, criar a minha home e aí editar para conter uma tabela HTML. Então, em vez de ter esse tipo de coisa aqui, eu vou colocar aqui que são a tabela de livros e aqui não vai ter mais um form HTML, a gente vai ter uma tabela HTML, onde o cabeçalho da tabela eu vou ter uma linha, onde, por exemplo, só para a gente lembrar, eu tinha, por exemplo, o título, preço e o release. Eu vou mostrar esses. Aliás, eu vou deixar o release para lá e eu vou mostrar o creation que tem, que tem no Node também. Então, eu vou mostrar título, preço e o creation, que é a data de criação dessa entidade. Então, eu vou colocar aqui na primeira coluna o título. Inclusive vou colocar aqui também o, o ID também. Vou colocar o ID da entidade no banco, para a gente ver essa criação de ID também. Então, o ID, vou colocar também o preço. E, como eu disse, a data de criação, quando essa entidade foi salva no banco. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou ter que iterar em uma lista de livros que eu vou ler do banco de dados. Então, para iterar, eu faço isso através do for, ou seja, para cada livro na minha, por exemplo, livro lista, ou seja, na minha lista de livros, não esquece de fechar o for. Eu sempre faço isso antes de escrever o código dentro, se não esqueço. Então, para cada livro, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha nova na minha tabela, contendo o quê? Então, contendo livro, ponto, deixa eu já criar aqui 4 desses. Então, livro, ponto, title. Opa, antes era o ID. Para eu pegar o ID, eu tenho um objeto key, que depois a gente vai ver com mais profundidade, e tenho que pegar o ID, que é uma funçãozinha dele. Os outros eu vou pegar pelos campos normalmente. Então, título, price e aqui o creation. Tá? Então, assim eu construí a minha tabela
construir a minha tabela dessa maneira, né? Então, está aqui fechando o table. Então, eu vou pegar para cada livro, eu vou criar uma linha na minha tabela, colocando aqui os dados, tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Então, para fazer isso, eu vou ter que pesquisar no banco. Como é que eu pesquiso no banco? Então, eu uso lá a minha classe. A entrada sempre é a classe que você criou para salvar os seus dados no banco. Então, eu pego aqui a classe e a classe possui um campo que você usa um método, na realidade, query, onde você constrói um objeto de busca. Vamos só para você entender, ó. Se eu colocar assim, query igual, então eu estou criando esse objeto do tipo query. Nesse objeto do tipo query, eu posso criar vários filtros. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira filtrar os livros cujo preço seja maior que R$ 15. Como eu faço? Então, eu pego aqui e digo, olha, o preço desse livro, eu quero pegar só os livros, pesquisar só por aqueles que sejam maiores que R$ 15. Tá? E, além disso, eu quero ordenar na ordem crescente pelo preço também. Então, vou colocar aqui book price. Então, na hora da construção do objeto query, você pode passar vários filtros aqui, colocando inclusive vírgula e colocando alguns outros filtros, e você pode ordenar dessa maneira aqui, colocando a sua ordenação no final. Uma vez tendo esse objeto query, eu consigo chamar o método fetch para efetivamente ele fazer a busca, porque aqui ele só construiu a query que ele vai enviar para o banco. Para efetivamente fazer a query, eu tenho que chamar o método fetch. Ele vai lá no banco e vai buscar todos os dados para você. Como a gente quer mandar isso aqui para o template, o que eu vou fazer? Eu vou criar o contexto, tá? E vou mandar. Lá eu tinha chamado de livro lista. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criando o contexto e passando para a variável livro lista do contexto aquele resultado, né? E aí, qual que é o esperado? Vamos ver o que acontece quando eu acessar novamente minha aba de livros. Então, tem que logar, porque se eu não marquei nada, somente o administrador pode acessar esse site, né? E aí aconteceu um erro. Aconteceu o erro, a gente pode investigar. Cadê aqui? Console debug. Vamos ver o que eu fiz de errado. Tá. Provavelmente errei aqui no... Vamos ver aqui o end block. Tá. Em vez de colocar o end for, coloquei end block. Mas é bom para você ver. Sempre que tiver um erro, vai lá no console e lê a mensagem para ele te ajudar, para você saber o que está acontecendo, né? Vamos ver se agora vai. Ok. Então, aqui a tabela está feinha, porque eu não coloquei nada de CSS, nem utilizei a marcação do Twitter Bootstrap, mas ele acertou. Mas eu não tenho nenhum livro salvo aqui no banco. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no form, ó, e qual é a ideia? Assim que eu salvar um resultado, antes, no nosso código anterior, eu não estava fazendo nada. Mas qual é a ideia? Logo após salvar, em vez de ficar escrevendo aqui esses dados, eu posso mandar eu posso dar um redirect lá para a minha página de index, para ele ir direto para a minha tabela. Então, o que eu faço aqui? Ó? Return, vou mandar um redirect response, para ele redirecionar para onde? Eu quero que ele roteie lá para o meu path, então to path, daquela minha função index desse meu próprio arquivo. Então, vou salvar aqui o livro, append em Python, preço, vou colocar 20, que é um valor maior, e o lançamento, qualquer um aí. Vamos salvar, o que ele vai fazer? Vai salvar o meu livro e olha lá,
voltou justamente com os dados do meu livro. Só retornou esse de 20 aqui porque eu respeitei na query, estou respeitando e aquele valor é maior que 15. Ó. Se eu salvar, colocar aqui o /form, se eu salvar um outro livro qualquer, sei lá, programação científica, um preço de 14, e um lançamento pode ser o mesmo também. Salvo esse cara. Ele não aparece aqui, por quê? Porque eu filtrei pelos maiores que 15. Se eu não colocar nenhum filtro, ele vai me retornar todos os elementos que estiverem no banco sem nenhuma restrição, sem nenhuma filtragem. Então ele vai me retornar os dois. E o detalhe é que o programação científica ficou em cima porque eu ordenei pelo preço, pelo menor preço, né, em ordem crescente. Se você quiser ordem decrescente, simplesmente coloque um menos aqui no order e olha lá, ele vai trocar a ordem. Então o App Engine vai ficar em cima por conta disso. Beleza? Ok. Então, faltou só falar um pouquinho sobre a formatação desses dados, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo.